Olá a todos! No vídeo passado conversei com vocês sobre a possibilidade do ajuizamento de ação de desconstituição de paternidade por pai que descobre que o filho que registrou não era seu. Essa possibilidade existe desde que comprovada a inexistência do vínculo biológico através de exame de DNA e que não existia vínculo socioafetivo entre o filho e o suposto pai. Vejam vocês que o vínculo afetivo é importante e pode prevalecer, inclusive gerando direitos hereditários. Mas essa questão do vínculo afetivo vem gerando muitas dúvidas, principalmente com o surgimento de novas composições familiares na sociedade. Um exemplo são homens e mulheres que casam ou vivem em união estável e um deles ou ambos já possuem filhos de relacionamentos anteriores. Muitos têm receio de que uma convivência afetiva com o enteado possa futuramente lhe ser atribuída uma paternidade socioafetiva. Essa confusão existe, por isso decidi trazer como tema do vídeo de hoje e ajudá-los a compreender melhor essa dinâmica da paternidade socioafetiva, o vínculo do padrasto e o apadrinhamento. Vejam, de acordo com o artigo 1595 do Código Civil Brasileiro, cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 25, parágrafo único, estabelece que entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pai e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou o adolescente convive e mantém vínculo de afinidade e afetividade. Sendo assim, a nossa lei reconhece que a madrasta e o padrasto têm vínculo de parentesco por afinidade com o seu enteado ou enteada. Mas também, com base na legislação, haverá o reconhecimento da mãe ou do pai socioafetivo quando este for equiparado ao pai ou à mãe biológica constante no registro, desde que exerça o poder familiar ou autoridade parental, mesmo que este padrasto ou madrasta cuide da criança ou do adolescente, colocando-o a salvo de toda e qualquer forma de negligência, maus tratos e violência. É possível que a relação comece com o padrasto ou madrasta e, posteriormente, se torne uma relação socioafetiva ou não. Pode acontecer também que não exista nenhum vínculo conjugal com um dos genitores e, mesmo assim, pode-se estabelecer um vínculo socioafetivo. Essa distinção dependerá de como se apresentam perante a sociedade, como a sociedade os vê. A filiação socioafetiva pode ser reconhecida extrajudicialmente desde que se dê de forma voluntária entre os menores acima de 12 anos, perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais, e que o pai ou mãe socioafetivo seja pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido, e a relação entre eles deve ser estável e estar manifestada socialmente. Será também necessário apresentar documentos perante o oficial do cartório de registro civil ou que este ateste que apurou o vínculo socioafetivo e ainda terá o parecer do Ministério Público sobre o pedido. A relação socioafetiva pode ser requerida judicialmente quando não houver possibilidade do reconhecimento extrajudicial, por exemplo, quando o pai ou mãe socioafetivo já faleceu. Já postei vídeos sobre o tema aqui no canal e vou deixar o link de um deles acima para vocês. Mas é importante deixar claro que a filiação socioafetiva é construída a partir da chamada posse de estado de filho, que é caracterizada pelo menos por dois requisitos essenciais. O primeiro é o tratamento de pai e filho e o segundo, a fama ou reputação perante a sociedade, como mencionei. Ou seja, a pessoa deve ser tratada, criada e cuidada como tal. Deve ser chamada de filho e também deve se referir ao outro como pai ou mãe. Aquele padrasto que colabora com a criação e educação do enteado desde criança, mas não detém a guarda, nem interfere no poder familiar e na autoridade parental do pai biológico, não será de fato pai socioafetivo. A categoria jurídica padrasto independe de existir afeto para com o enteado ou enteada.
O ideal é que exista para terem uma convivência saudável. O que não se pode admitir é que o padrasto venha a ser surpreendido com a transformação da sua natureza jurídica contra a sua vontade, somente porque exerceu e expressou afeto em relação ao enteado. Já no caso de apadrinhamento civil, que não pode ser confundido com a adoção, o padrinho ou a madrinha assumem a função de referência afetiva na vida da criança, mas não possuem qualquer vínculo jurídico, ou seja, não detêm a guarda, não serão herdeiros recíprocos, nem terão legitimidade para pagar pensão alimentícia um ao outro. Da mesma forma, o padrinho de batismo, que dá assistência material e moral ao afilhado, também não se transforma em pai apenas pelo afeto manifestado, muito menos aquele que, sem qualquer vínculo de afinidade, acolhe em casa o filho de um funcionário doméstico, por exemplo. Tratar alguém como pai e filho necessita de expressão de livre vontade e de forma consciente. Não existe tratamento paterno-filial involuntário. A referência à vontade livre implica na proibição de intervenção de qualquer pessoa na decisão, cabendo somente a estes manifestarem a vontade de se vincularem pelo parentesco direto de forma mais conveniente aos seus interesses. No caso de ocorrer o ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação socioafetiva, o convencimento do juiz sobre as provas apresentadas não pode se basear exclusiva em prova testemunhal, pois as testemunhas, além de contraditáveis, são passíveis de induzimento. Muito menos serão decisivas as fotografias ou manifestações de afetos perantes em cartas. Sendo assim, esse temor que atualmente surge entre os casais quando um deles já possui filho, não é justificável. A filiação socioafetiva pressupõe e exige a vontade expressa dos dois polos da relação, que pais e filhos não biológicos queiram ser tratados dessa maneira como pai e filho. Ou seja, precisa muito rigor na apreciação desses requisitos para que não exista dúvida sobre a posse do estado de filho, que seja pública, contínua e clara, para não haver uma banalização do instituto da filiação. Espero realmente que esses esclarecimentos tenham ajudado vocês. Peço que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem com outras pessoas. Até o próximo vídeo.